Bem, amigos, como estamos na Semana Santa aqui no Brasil e no mundo, esse é o momento da Páscoa, prévio à Páscoa, nós estamos fazendo uma análise sobre a vida de Cristo. E, em especial, hoje eu quero falar sobre o triunfo de Cristo na cruz, a vitória que ele obteve na cruz. Como vocês sabem, Sexta-feira Santa, é a sexta da crucifixão de Cristo. Ou seja, ele vai caminhar o Calvário. Hoje, quinta-feira, nós estamos analisando a bênção que o sofrimento, mas a bênção que advém desse sofrimento. Não foi em vão o sofrimento de Cristo. E é por isso que eu quero trazer hoje a vocês o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfante deles na cruz. Então, nós hoje vamos aprender, através desse texto sagrado, sobre esse grande triunfo de Cristo na cruz, aonde as hortes angélicas malignas, os demônios, queriam destruir a Cristo, matá-lo, mas, queridos irmãos, ele sofreu tudo aquilo como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, que era o que Isaías declarava que isso ia acontecer. De acordo com Lingufood, o paradoxo da cruz está posto na mais forte luz aqui. Triunfo em desamparo e glória em vergonha. Então nós conseguimos ver a glória de Deus manifestada e a vergonha da humanidade ali por levar Cristo a essa situação. Para os inimigos de Cristo, a cruz era a sua derrota. Então, quem era inimigo de Cristo falou: vencemos, olha, ele foi derrotado, ele foi morto. Porém, ele transformou aquela aparente derrota em vitória. E é por isso que, quando olhamos esse texto bíblico, para muitos dos próprios seguidores de Cristo, a cruz era a sua morte e o seu fim. Porém, ele transformou em vida eterna. E saiba, irmãos, que nunca tem fim essa vitória de Cristo. Pela eternidade será lembrada. Portanto, esse triunfo de Cristo, e eu quero propor hoje com vocês esse sermão na Semana Santa, o triunfo de Cristo na cruz, ele traz a nós a paz. O triunfo de Cristo na cruz traz a nós a vitória, o perdão, traz a nós a vida eterna. E deveríamos nós reavaliarmos nossa vida pela cruz de Cristo, porque é ela que liga a terra ao céu. Bem, a cruz de Cristo, irmãos, e o John Stott declara em seu livro, né, A Cruz de Cristo, ela triunfou sobre todo o inimigo. Bem, todos que se colocaram como inimigos de Cristo, em especial o arqui-inimigo de Cristo, Lúcifer, aqui nós percebemos que houve vitória, triunfo na cruz de Cristo. Antes, um símbolo de ignomínia, um símbolo que as pessoas queriam distância, porque só quem morria na cruz eram os piores malfeitores, as pessoas não queriam nem olhar para aquilo, mas agora nós percebemos a cruz como um símbolo de vitória. Cristo triunfou na cruz, irmãos, sobre todos os seus adversários. E Cristo triunfou sobre todos os seus inimigos que o homem não pode vencer. Qual é o inimigo que o homem não pode vencer? A morte. Um dos inimigos que o homem não pode vencer. A inveja, uma outra que o inimigo não pode vencer. A maldade que existe no coração humano, outra coisa que não podemos controlar, que não podemos vencer. Cristo venceu aquilo que a humanidade não podia vencer. E é por isso que esse sacrifício e essa vitória na cruz, ela é tão importante para os crentes de hoje. E é por isso que deveríamos imaginar, meditar, pensar mais nesses momentos finais da vida de Cristo. Por quê? Porque isso deveria mortificar a nossa carne e reviver o nosso espírito. Sabendo disso, Cristo venceu por nós, irmãos. Ele triunfou sobre Satanás. Ele triunfou sobre o inimigo das almas. Hebreus capítulo 2, versículo de
14 a 15, está escrito que Jesus se tornou carne e sangue por nós. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha como o autor bíblico declara que por sua morte, essa morte ela destrói todo a morte de Cristo destrói todo o poder do inimigo das almas. A morte de Cristo destrói todo o poder do diabo e livra a todos desse medo da morte. Por exemplo, eu consigo ver nitidamente velórios que eu faço de cristãos e velórios que a gente faz de pessoas não cristãs. É nítido. Muitas das vezes, quando a gente faz velórios de pessoas não cristãs, algumas pessoas desmaiam, elas ficam muito abaladas com aquela morte de que vai perder o seu ente querido, nunca mais vai vê-lo. E muitos fazem suas declarações ali que não conseguiram fazer em vida, mas acabam fazendo suas declarações, e tudo isso as pessoas fazem como uma forma de extravasar também, de fechar um ciclo. Mas, quando olhamos o velório de muitos cristãos, é diferente. No velório de muitos cristãos, há cântico. No velório de muitos cristãos, há palavra de Deus. No velório de muitos cristãos, nós relembramos, e quando eu faço velórios, eu faço uma ginástica sobre isso, para relembrar os momentos bonitos, importantes, daquele ente querido que está ali falecido. E as pessoas começam a falar, e às vezes até riem das brincadeiras que aquela pessoa fazia. Olha, ele gostava de comer pamonha, ele falava assim, ele fazia tal coisa, e eles relembram esse momento anedótico, feliz da família. Bem, no velório de um cristão, nós cantamos e louvamos a Deus porque nós sabemos e confiamos e acreditamos nessa ressurreição que Cristo está propondo aqui no texto bíblico. Nós confiamos que na manhã gloriosa, Jesus Cristo trará à vida todos aqueles que faleceram em Cristo Jesus. E eu tenho algumas pessoas que eu almejo ver no dia da manhã gloriosa. Vocês conheceram uma dessas pessoas, a minha sogra Regina. Ela faleceu no ano passado com ataque cardíaco, faleceu em cima da lição da escola sabatina, estava escrevendo a lição ali, teve um ataque e tem até o rabisco ali dela ali, caiu no chão e desfaleceu, e depois foi e não veio mais à vida novamente. Bem, eu almejo, no grande dia da manhã gloriosa, rever os entes queridos, rever minha sogra. Quando eu olho para a história de Cristo, quando eu olho para essa semana do Calvário, pelo sacrifício que ele fez na cruz, por um lado, o nosso coração fica muito pesado por todo o sofrimento que Cristo passou. Por outro, nós damos muito valor a esse sofrimento. Por quê? Porque foi através desse sofrimento que ele venceu a morte, que é o nosso grande algoz. Todos os seres humanos, quer sejam ricos ou pobres, famosos ou não famosos, todos aqueles altos e baixos, os grandes desse mundo, todos eles perderam ou vão perder para a morte. Você pode ser muito gente boa, você pode comer todo tipo de alimento natural, fazer esses exercícios. No final das contas, nós não vamos conseguir vencer a morte. Só tem uma forma de vencer a morte, através de Jesus Cristo, o seu poder. E parece que quanto mais os anos vão passando, nós temos um certo temor quanto ao futuro, porque nós começamos a considerar que o tempo começa a ficar mais curto. E a gente começa a considerar não só a questão da morte, mas considerar aquilo que realmente dá valor à nossa vida. Eu digo a você porque parece que a proximidade da morte nos faz
reavaliar nossa vida com Deus também. Quando olhamos o texto bíblico aqui, Cristo triunfou sobre a morte, ele triunfa também sobre o inferno. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, o próprio Cristo, ele é triunfante, e João fala sobre esse triunfo de Cristo. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Vejam, irmãos, que o texto bíblico diz que Cristo triunfou e ele agora tem todo o poder e autoridade. E é por isso que quando estivermos no céu, nós vamos pegar a nossa coroa e depositar aos pés do Salvador. Nós vamos depositar nossa coroa aos pés dele, dizendo: só o Senhor é digno de abrir o livro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sofrimento, tudo que o Senhor fez, o Senhor é digno. E por isso creditamos a nossa vitória a ti e colocamos a nossa coroa nos pés de Jesus Cristo, dizendo que ele é de fato o grande ser que nos trouxe a vitória. Por isso que nós deveríamos descansar mais no Senhor. Nesse período do Calvário, deveríamos reavaliar nossa vida à luz do que Deus quer, descansando nele. Cristo, ele triunfa sobre todos os demônios, ele triunfa sobre todas as categorias de inimigos, irmãos. Pois Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 21, descreve esse triunfo de Jesus Cristo quando ele mesmo está sentado à direita de Deus Pai. Veja o que o texto bíblico nos diz. Nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades, e poder, e domínio, e de todo nome que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. É um fato de que Jesus Cristo ele está sentado à direita de Deus Pai, e o autor bíblico diz que ele está acima de todos os principados. Ele está acima de todo o poder, de todo o domínio, de toda a organização, de toda a potestade. O nome de Cristo, quando nós proferimos, ele é bem-vindo para o século dos séculos. Ou seja, há poder no sangue, no nome de Jesus Cristo. Você quando clama, você quando pede, você quando intercede e quando você ora no nome de Jesus, então a autoridade toma conta das palavras que você fez, que você falou. Agora suas palavras começam a ser imbuídas de poder e autoridade. Por quê? Porque o fazemos em nome de Jesus. Cristo triunfou e em Cristo nós nos tornamos mais que vencedores. Cristo venceu e em Cristo nós venceremos também. Cristo triunfou na cruz sobre o pecado, queridos irmãos. E de fato, Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 15, descreve o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Veja que o texto bíblico diz que Jesus Cristo foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, que compadece de nós porque nos entende, vê a tudo. Ele foi tentado em todas as coisas, à semelhança de nós que somos tentados, mas Cristo não pecou. Por isso, ele é digno desse triunfo na cruz. Você pode descansar em Deus se você está preocupado, se você está passando por uma tribulação, se você está enfrentando um problema. Em Deus você pode descansar porque ele venceu. E se ele venceu, você e eu podemos vencer também. Tudo é possível ao que crê. Nós podemos vencer porque tudo é possível. Salmo 37, ontem eu estava meditando nele, sobre a importância. Salmo 37. Ontem, lá na igreja, nós temos o cantinho de oração
E eu fui com o primeiro ancião orar numa outra igreja nossa. Salmo 37 permanecerá para sempre. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E é sempre compassivo, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei de Deus. Os seus passos não vacilam. Os que esperam no Senhor seguem o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Permanecerás em isso quando os ímpios forem exterminados. Veja, querido irmão, que o autor bíblico diz que quem está em Deus se torna nova criatura, quem está em Deus tem nova força, tem renovo. E é por isso que deveríamos acreditar essas bênçãos do Salmo 37 ao que Cristo fez na cruz. Por quê? Porque só o que valida, o que acredita, o que dá vitória é o ato de Cristo na cruz. Sem ele, nossa humanidade havia perdido tudo. Sem esse ato de vitória da cruz, nós teríamos perdido toda a guerra. Nós podemos, irmãos, perder algumas batalhas em nossa vida. Nós podemos perder, irmãos, algumas coisas porque nós tropeçamos aqui nessa terra, nós pecamos. Mas Cristo, ele perdoa nossos pecados e substitui a nós. Então, ele obtém vitória na cruz, já obteve a vitória na cruz, e então em Cristo eu posso ser vencedor também. É por isso que deveríamos pedir perdão todos os dias, em especial na Semana Santa, você reavaliar a sua história. Existem benefícios de você entender o que eu estou propondo em meu sermão aqui. Existem benefícios que nós recebemos advindo do triunfo de Cristo na cruz. Os benefícios que Cristo conquistou para nós em seu triunfo na cruz são benefícios grandes demais. E eu quero estabelecer aqui alguns desses benefícios com vocês. O primeiro benefício que Cristo conquistou para o homem na cruz foi a sua reconciliação com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 16. Paulo traz uma afirmação a nós que nós fomos aproximados de Deus pelo sangue de Cristo, o qual ele derrubou a parede que separava quem estava distante de Deus, a humanidade. Estava no meio. A cruz, ela reconciliou o homem com Deus. Há um benefício que nós temos quando nós percebemos o que Cristo fez. Veja o que Paulo declara. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Através do seu triunfo, queridos irmãos, da cruz, Cristo destruiu esse muro da inimizade. Cristo, ele promoveu a amizade do ser humano com Deus novamente. Então, se você deseja ter uma amizade com Deus, se você deseja, querido irmão, voltar a ter uma conversa com Deus, uma amizade, um relacionamento mais íntegro, mais próximo de Deus, saiba que é pelo caminho da cruz. Porque a cruz, antes nós éramos inimigos, agora a cruz nos faz ser amigos de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Paulo explica que na cruz Deus estava em Cristo e nos reconciliou consigo e com o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Mais uma vez nós percebemos Paulo falando, olha, depois da cruz a gente virou amigo de Deus. Depois da cruz nós viramos novamente próximos de Deus. E é por isso que deveríamos orar, meditar,
pensar no sacrifício de Cristo sempre. Por quê? Porque isso vai mortificar a nossa carne e vai nos fazer ser mais amigo de Deus. É por isso que deveríamos pedir perdão todos os dias. Senhor, perdoe pelos meus pecados, não só aquele outro que eu estou lembrando, mas perdoe-me também, Senhor, pelos pecados que eu não lembro, por aqueles que passaram batidos à minha mente, ou um pensamento ruim, ou uma atitude não santificada, uma brincadeira suja, que às vezes é comum para muitas pessoas. Bem, você já não se percebe sobre isso. A Bíblia diz que se você meditar em Cristo, se você depositar sua vida e pedir perdão por seus pecados, Jesus Cristo e sua cruz se configuram essa ponte de amizade novamente com Deus. Arrazoemos, diz o Senhor, para que os vossos pecados que sejam vermelhos como a escarlata, acabem se tornando o quê? Brancos como a neve. Quantas vezes, irmãos, os nossos filhos já fizeram coisas que nós não gostamos, desde pequeno? Quantas vezes nós falamos com ele, não faça isso, menino, e ele vai lá, acaba fazendo de novo. Nós, como pais, mesmo pais humanos que erramos, nós sempre perdoamos nossos filhos, porque no final a gente quer que o menino dê certo. A gente quer que as coisas deem certo. Jesus Cristo, no final, quer que você dê certo, que você viva eternamente com Ele. Por isso, Ele tem interesse e prazer em perdoar os pecados. Tanto é que Ele veio a esse mundo com esse objetivo. Sofreu o que sofreu, por quê? Por amor a nós. E é por isso que a gente não entende esse amor de Cristo. Como é que nós, que não gostávamos dele, os seres humanos estavam desgarrados como ovelhas desgarradas, nós estávamos vivendo num mundo escuro, sob as leis do inimigo das almas, e ainda Cristo vem, a divindade vem, e ele não precisava fazer isso, só bastava ele piscar o olho e todo mundo sumia, acabava Satanás, acabava a humanidade, acabava tudo, mas não fez isso porque ele cria suas leis e vive abaixo de suas leis, e ele, por amor a nós, ele nos traz de novo, de volta ao aprisco. Ele ainda diz: olha, vou preparar moradas para vocês, para que aonde eu esteja, estejais vós também. De fato, irmãos, existem benefícios que nós temos da cruz, que Cristo conquistou ali na cruz. O benefício daquele homem na cruz foi a paz com Deus. E está escrito que, por meio de Cristo, havendo feito a paz pelo sangue de Cristo, na cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer sobre a terra, quer sobre os céus. O triunfo de Cristo foi promover uma verdadeira harmonia entre céu e terra. Essa é a grande vitória de Cristo. Essa harmonia que ele fez para que nós possamos novamente nos tornar amigos de Deus. E por fim, eu termino declarando a vocês que Romanos capítulo 16, versículo 20, Cristo escreve: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Veja que essa afirmação ela é muito parecida com aquela afirmação que estava tendo lá no Éden, que a serpente iria abocanhar o calcanhar da humanidade, de Eva e seus descendentes, mas o descendente de Eva ia esmagar a morte, ia esmagar a Satanás, a serpente, a cabeça da serpente. Por isso, Romanos, Paulo traz essa afirmação que a graça de Jesus Cristo, ela tem que ser com todos. E ele diz, né, que a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Quando o mal for totalmente, irmãos, erradicado do mundo, então a paz será plena e perfeita. E é por isso que, quando estamos aos pés do Salvador, como diz a canção, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, quando nós renovamos nossa vida na Semana Santa, quando nós propomos a você participar da Santa Ceia, para que haja esse renovo, saiba que essa paz, que excede todo o entendimento, ela se apossa de você. Se você precisa de paz, se você precisa de tranquilidade, se você precisa de clareza, Cristo é esse remédio para você. Por isso, nele você pode descansar. Essa paz que vai exceder todo o entendimento. Por que excede o entendimento? Porque não há como ter paz diante de um monte de coisa que o irmão está vivendo, pastor. Como é que eu consigo ter paz? É meu neto, é meu filho, eu não sei o quê. Eu não tenho paz. Como é que essa paz vai vir a nós? Ela vai exceder o entendimento.
Ou seja, normalmente não era para você ter paz, mas porque você está em Cristo, porque você acredita no triunfo de Cristo, porque você baliza a sua vida pelo Senhor, então essa paz vem a você, mesmo quando o mundo parecer se transtornar. Mesmo quando o mar estiver muito revolto, Cristo está dormindo. Por quê? Porque ele tem a paz e a garantia vinda do céu. Ele confia nas palavras do Pai. Ele confia no que foi falado lá no dia do batismo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Por isso, a graça do nosso Senhor Jesus, ela deve estar com todos nós. Quando o mal for totalmente erradicado, então teremos paz plena e perfeita na nossa vida. Eu concluo declarando a vocês que Cristo na cruz, esse triunfo dele na cruz, ele, além de colocar, amigos, todos os inimigos debaixo dos seus próprios pés, porque quando Cristo vence, todo inimigo está preso agora debaixo dos seus pés, Cristo também trouxe ainda muitos outros benefícios à humanidade. Primeiro, o benefício do perdão que foi dado à humanidade. O benefício da salvação que foi dada a nós. O benefício da proteção. Agora a terra está protegida com os santos anjos acampando ao nosso redor, querendo nos salvar. Os benefícios incalculáveis da graça de Cristo, que ela excede tudo. O benefício da misericórdia que foi dada a nós, foi dada para com os pecadores que se arrependem. Quer você, querido irmão, ter bênção em sua vida e que essa semana seja uma semana diferente? Então comece a confiar mais nos benefícios que a cruz traz a você. Comece a depositar sua segurança em Deus que tudo pode. Por quê? Porque o Senhor tem mais prazer em nos abençoar do que nós mesmos em sermos abençoados. Que Deus ajude você, que nessa Semana Santa, hoje quinta-feira, amanhã estarei falando também mais sobre esse tema da cruz, a Páscoa de Cristo. Que você medite, que você estabeleça suas bases em Deus, porque nele podemos confiar. Vamos orar ao Senhor e pedir sua graça sobre nós.